Se eu fosse um jornalista caçador de manchetes, eu começaria este post dizendo: Bolsonaro sofre sua primeira derrota flagrante no Congresso Nacional. Eu me referia, claro, à decisão do Senado de, por uma votação de 41 votos a 16, com apenas uma abstenção, de conceder aumento de 16%, aumento salarial, claro, aos ministros do Supremo Tribunal Federal. E a gente sabe que isto vai gerar uma reação em cadeia que vai dar aumento praticamente para todo o funcionalismo federal, estadual, municipal, gerando uma despesa extra dizem uns que de 4 bilhões de reais e outros de 6 bilhões de reais. Agora aqui para nós, isto foi mesmo uma derrota ou um combinemos entre os poderes? Vejamos daqui a pouco os detalhes. O presidente eleito, que ainda se encontrava em Brasília nesta sua visita de 2 dias à capital federal, ele está morando no Rio de Janeiro e só pretende se mudar para a capital poucos dias antes da posse. Então, antes começava o dia, o presidente Bolsonaro, através de uma proclamação, diria pela imprensa, jornais, televisão e tudo, que esperava um ato de grandeza do Senado para que não fosse votado aquele aumento. E até chegaram a perguntar a ele: o senhor vetaria o aumento? Ele disse o seguinte: eu vou esperar primeiro que haja essa decisão para depois me pronunciar a respeito. Só que o Bolsonaro esteve com o presidente do Supremo, o maior interessado neste aumento, aumento salarial, que vai ter seu salário aumentado de R$33 mil para R$39 mil. E também com o Temer, o presidente Temer, que também será beneficiado direto dessa decisão do Senado. Mas ele, que são amigos, não é? Eles estavam aqui trocando presentinhos, tanto no Supremo quanto lá no Palácio do Planalto. O Bolsonaro, se quisesse, não teria brecado esse aumento? Enquanto isso, a pauta contra o trabalhador e o povo brasileiro, e, sobretudo, o patrimônio nacional, está de vento em popa. Esse ministro, super-ministro Paulo Guedes, aqui, como diz essa manchete do Brasil 247, quer entregar o Banco do Brasil ao Bank of Boston. E aí iria de cambolhada também a Caixa Econômica Federal e todos os bancos oficiais, para não falar na joia da coroa, que é a Petrobras. E o presidente eleito, ainda na capital federal, anuncia a extinção do Ministério do Trabalho. Então, esse ministério que funcionava desde 1930, quando a Revolução de 30, através do presidente Getúlio Vargas, criou esse ministério justamente para proteger os interesses dos trabalhadores, ele agora será extinto. É claro que antes da extinção do ministério houve toda uma propaganda, não é? E, sobretudo, incentivo à corrupção naquele ministério, justamente para justificar a extinção do Ministério do Trabalho, que se juntará a outros 2 ou 3 ministérios. E também o presidente continua a recuar. Antes ele tinha prometido 15 ministérios. Agora disse que vai passar para 18 ministérios. Quer dizer, isso é um papo também que a gente ouve de todos os presidentes que chegam. O Temer disse que ia diminuir, não diminuiu nada. E se diminui, isso é só um primeiro ato para depois voltar tudo o que era antes. Presença de todos, essa cerimônia está encerrada.
E por falar em super-ministro Paulo Guedes, eu me lembro agora de que na semana passada eu gravei um post comentando um comentário do jornalista Luiz Nassif, jornalista econômico e político dos mais credenciados do país. O Luiz Nassif dizia quem era o Paulo Guedes e como foi aquela experiência de super-ministros no governo Collor. Vamos ouvir este vídeo que eu acho que, apesar da distância no tempo, pouco mais de uma semana, ele continua muito atual. A gente sabe que Nassif é um dos principais analistas econômicos e também políticos do jornalismo brasileiro. Ele tem uma grande experiência no setor e também um discernimento que é respeitado pelos seus colegas, assim como por autoridades brasileiras e inclusive no exterior. Nassif aborda a questão específica do superministério. Esta ideia que vem com o novo presidente Jair Bolsonaro e que foi introduzida no Brasil em 1989, quando foi eleito presidente o senhor Fernando Collor de Mello. Então vamos começar a ver o que diz o Luiz Nassif. O que é a estrutura presidencialista? Você tem um conjunto de ministérios, cada qual com a sua função. Você tem a Casa Civil, que faz o meio-campo, organiza o conjunto de demandas para o presidente decidir. Então, se você vai, por exemplo, fazer um super ministério da Fazenda, você vai ter que manter a mesma estrutura do planejamento, a mesma estrutura da Secretaria do Tesouro, dos bancos e tudo. E daí fica tudo sob a coordenação de um ministro apenas, o Paulo Guedes. É evidente que o Paulo Guedes, ao juntar todas essas pontas, ele não vai dar ênfase para a indústria. O Paulo Guedes, a cabeça do Paulo Guedes é uma cabeça de mercado financeiro, sempre fez carreira no mercado financeiro. Ele pertence àquela linha mais radical da economia, que é aquele monetarismo de Chicago, que hoje já está superado. O Nassif fala aqui do Paulo Guedes, que é PhD na Universidade de Chicago. E este pessoal que é formado lá em Chicago é conhecido tradicionalmente na política brasileira, como na política latino-americana e do terceiro mundo em geral, como os chamados Chicago Boys. Justamente por causa do radicalismo com que aqueles estudantes e ex-estudantes da Universidade de Chicago vieram para seus países para introduzirem políticas fiscais das mais radicais e intransigentes. Nas grandes discussões acadêmicas, o Brasil só tem a pré-história voltando a todo momento. Então, e ele vem com aquela gana que outros economistas já tiveram, o próprio Gustavo Franco, de achar que agora eu tenho a força. Então é o seguinte, nada foi feito até agora porque não havia força, agora eu tenho a força. Então com a minha força de vontade eu faço a reestruturação do país. Ele diz que vai defender a indústria apesar dos industriais, que é uma conversa mole, ele não tem nenhuma preocupação com a indústria, a não ser processos de fusões, de incorporação. Esta preocupação do Nassif é em preservar e ampliar a nossa indústria, porque a indústria que cria empregos é uma posição totalmente oposta ao que defende o superministro Paulo Guedes, porque ele prioriza a financiarização, ou seja, o pagamento da dívida, e custe o que custar, e isso custa sobretudo os direitos trabalhistas. Que os fundos, que faz parte, digamos, do modelo de financiarização da economia. Hoje ele disse que vai abrir mais a economia, ao mesmo tempo que vai reduzir impostos. Reduzir impostos como? Com essa crise que você tem recessiva, aí que arrebentou com as contas públicas. Como é que você vai reduzir impostos? Então a ideia dele é
é nítido aí, né? Você abre a economia, mas aí você tem o capital financeiro entrando em parceria com os grupos financeiros nacionais, aí, dos quais ele sempre foi um partner aí, o fundo dele adquiriu muitas universidades, e vão adquirir empresas industriais aqui, descapitalizadas e sem condições de concorrer internacionalmente, em função aí do ambiente econômico, taxa de juros, falta de financiamento de longo prazo, agora com essa redução do papel do BNDES. Então não resolve nada. Você tinha lá, no tempo do Collor, o Collor criou um super ministério. E aqui quando ele fala, o Luiz Nassif, da experiência do Collor, que introduziu aqui no Brasil este método de criar superministérios. A gente sabe como é que foi aquilo. Os ministérios foram reduzidos de 30 para 10 ou 11 ministérios e acabou não funcionando nada, e o próprio Collor teve que criar outros ministérios, e quando o Collor caiu pelo impeachment, o Itamar Franco, que o sucedeu, o vice Itamar Franco, acabou recriando os ministérios que haviam sido fundidos na época do Collor. Da infraestrutura. Primeiro ele deu para o Osiris Silva. Osiris Silva, ele tinha dirigido a Embraer, no tempo da Embraer estatal. Era um cheiro, boa gente, boa praça, tudo, mas a experiência gerencial dele era zero. A Embraer, naquela época, tinha uma tecnologia que foi desenvolvida no ITA, tudo, mas como gestão, ela era utilizada pela aeronáutica como uma maneira de driblar as restrições orçamentárias. Você gastava mais na Embraer, depois o governo tinha que cobrir. Então entregou para o Osiris. Né? Daí o Osiris sai e ele entrega para o João Santana. O João Santana depois ele virou diretor-presidente da UTC. No poder ele fez alguns contratos de importação de carvão. Eu sei que ele fez a vida naquele momento. Um superministério para um rapaz que, na época, o máximo que ele tinha sido era uma espécie de segurança do Gilson Funaro. Nenhuma experiência. Mas nenhuma experiência. Eu lembro logo que ele entrou, a Globo, o Collor louco para conseguir adesão da Globo, a Telesp, que era estatal, daí ele anunciou uma licitação para tecnologia de celular da Telesp. Ia haver uma pré-seleção de 5 empresas e o ministro ia escolher a empresa vencedora, que tudo indicava que seria a NEC, lá que na ocasião tinha sido entregue, aí, tirado do Mário Garneiro, entregue ao Roberto Marinho. Era um escândalo. Na época eu escrevi ali, mas estava na Folha, com a coluna na Folha, escrevi denunciando aquilo lá, daí ele me chama para conversar em Brasília. Daí em Brasília, eu entro no gabinete dele, ele estica o papel, lê aí, o que você acha? Eu falei, o que é isso? É uma mudança que nós estamos fazendo na licitação dos celulares. O que você acha? Eu falei, eu não acho nada. Você publica isso aí, eu vou consultar os especialistas e te respondo pelo jornal. Então, os 2 superministérios que o Collor criou na época, esse da Zélia, a Zélia, pessoal, muita gente fala que a Zélia é igual o Paulo Guedes. Não, a Zélia era de uma mediocridade assustadora. O Paulo Guedes não é medíocre, o Paulo Guedes é megalomaníaco, é outra coisa. É um sujeito preparado, um sujeito que fez fortuna aí no mercado financeiro, em cima do Banco Pactual, lá no começo, mas a visão dele é de negócio. A financiarização da economia no estágio mais elevado. Daí vem a CNI, Confederação Nacional de Indústria, que deu apoio ao Bolsonaro nas eleições. Aquele grupo de sujeito que não entende nada, eu vou conduzir ele. Conduzir nada. Alguém vai conduzir aquele que tem mais influência, e foi o Paulo Guedes.